Jesus. Aleluia. Tão gostoso cantar hinos, né? Diz que a palavra de Deus, lá nós só vamos cantar hosanas, cantar para o Senhor Jesus. Coisa maravilhosa, né? Hoje aqui a gente se encolhe, fecha a boca, não louva. Um olha o outro daqui, o outro para ali e lá. Então é melhor nós começarmos aqui a nos preparar para quando chegar aquele grande dia, né? Nós louvarmos ao Senhor. Amém? Fala assim para a igreja com todo amor, com todo carinho. Eu nasci na missão. Eu devo ter uns 42 anos, só missão. Graças a Deus por isso. Irmãos, todas as igrejas, todo mundo louvava o Senhor. Dava no culto de ensino, era cheio. Dava no culto de consagração, era cheio. As congregações tinham os cultos de consagração, todos nós íamos. Na nossa igreja, sede, culto de consagração, nós estaremos lá. Agora, uma coisa muito importante para a nossa vida. O nosso pastor, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, já tinha sempre uma chácara preparada. Toda sexta-feira, nós saímos por uma vigília. Deus batizava com o Espírito Santo, Deus renovava. Era coisa maravilhosa, viu, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Meus menininhos eram tudo piazinho, pequenininho, né? Todos nós íamos para lá, era uma benção. Pastor Júnior, ele foi batizado com tapinha na boca. Sempre a nossa vida foi casa de oração, a nossa casa. E aí eu estava por serviço, né? Quando eu cheguei lá em casa, estava ele todo entizado lá, falando língua estranha. Tudo nós éramos novos convertidos. E ele não parava, eu preocupei. Fui lá na nossa mãe de fé, né? Falar com ela. Ela falou, não, a obra do Espírito Santo, na hora que o Espírito Santo desligar, ele também desliga, né? Mas foi assim, irmão, não é como nós queremos, é como o Espírito Santo de Deus quer. Por isso é maravilhoso nós aprendermos a palavra de Deus, nos prepararmos para um batismo do Espírito Santo, ou nos prepararmos para nós recebermos os dons espirituais, para quando o Senhor assim fizer com cada um de nós, nós já estamos sabendo, o pastor que diz que é assim, vamos fazer assim. Uma coisa que hoje eu notei em várias igrejas, é culto de ensino mesmo, eu já estou começando por aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando Deus usa um vaso para transmitir a profecia para a igreja tem que calar para ouvir o que o Senhor quer com a igreja. E nós estamos percebendo quando o Senhor começa a usar um vaso, todo, aleluia, glória a Deus, e não deixa o vaso falar. Então é maravilhoso quando nós vemos que vai sair uma profecia que o Senhor quer falar com a igreja, de nós silenciarmos e deixar o Senhor entregar o recado para cada um de nós. Amém? Porque Deus, eu falo assim, Deus não é Deus de confusão. Porque às vezes Deus está falando com a irmã, desculpe eu apontar o dedo, eu vou botar a mão para cá, para a irmã Vera, aí está o irmão, aleluia, glórias a Deus, ela não vai saber o que o Senhor está falando com ela, fica dúvida. Por isso que eu digo, Deus não é Deus de confusão, né? Então, irmãos, vamos, estou falando para todos nós mesmo, eu ensino, eu não estou repreendendo ninguém jamais na minha vida, mas eu acho que nós temos que ser assim para quando Deus falar com a irmã, que eu amo muito também, a irmã Rosânia, né? Ela está atento, né? Se o Senhor fala assim, minha serva, hoje eu vou te dar uns dons espirituais para você, se prepara. Aí eu começo, aleluia, glória a Deus. Ela não sabe o que o Senhor falou, não é assim, irmã? Mas glorificado é o nome do Senhor, obrigado por ouvir essas palavras. Palavras que eu não estou, que nem se diz, querendo ofender ninguém, mas é uma palavra para nós mesmos, quando chegar a acontecer, a gente ficar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, vamos ler na palavra de Deus alguns versículos. Esse vai ser um ensino muito maravilhoso para nós.
no capítulo 13 de 1 Reis. Nós vamos ler alguns versículos aqui na palavra de Deus e peço ao Espírito Santo de Deus que me dê palavras para que nós juntos possamos aprender a palavra, que diz assim: que eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio ajudar a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar, com a palavra do Senhor, disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ele os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e ossos de homens se queimando sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derreterá. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estava e que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derreteu do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Amém? Podeis vos assentar. Irmão, essa palavra é uma palavra tão maravilhosa. Esta palavra de hoje é uma palavra de obediência para todos nós. Porque vejamos hoje, os irmãos depois já viram o acontecimento com esse homem de Deus, que fez prodígios, que o Senhor usou, que o Senhor fez. E nós vamos ver então pela nossa desobediência. O Senhor fala: irmão Tais, o meu servo Tais, tu vais lá em Chavantina, na casa tal, lá você prega a minha palavra, lá você diz assim, assim e assim. Mas na sua volta, não volta pelo mesmo caminho, vai por outro caminho, assim como eu te ordenei. Através dessa desobediência que o Senhor falou comigo, irmão. Eu fui até a casa, lá eu fiz o que o Senhor queria, mas acontece que o irmão Tales desobedeceu a palavra do Senhor, e eu vim para outro, pelo mesmo caminho que eu fora. Aí vocês vão ver o que vai acontecer, ou aconteceu comigo. É mais ou menos uma explanação. Como o Senhor falou lá sobre esse altar, de todos os acontecimentos que desceria a cinza, seria se derramar, nós vemos que ali então aconteceu. Mas vejamos que o rei Jeroboão não entendeu o que o homem de Deus estava fazendo. Ele então quis interferir naquela obra do homem de Deus estava fazendo. Veja então que Jeroboão estendeu as suas mãos para ele, para pegar, não sei de que maneira, né? Mas vejamos bem que a sua mão, diz a palavra, que ela secou, ela ficou estática. E o rei Jeroboão falou para aquele homem de Deus assim, dessa forma: olha, ora para o teu Deus, para que ele possa me restituir a minha mão. Se ele tivesse o conhecimento de quem era Deus realmente, eu acho que ele não interferiria.
na obra de Deus, né? O mandado do homem de Deus não estenderia a sua mão para poder impedir o homem de Deus. Mas, como ele não conhecia, ele já só falou assim: ora para o seu Deus, para que possa restituir a minha mão. Mas o nosso Deus, meus irmãos, que eu quero falar para a igreja, ele não é um Deus carrasco. Ele é um Deus misericordioso. Se não fosse assim, não daria Jesus para vir a essa terra, né, concebido pelo Espírito Santo de Deus, nascido de uma virgem, e andaria aí pelo mundo aí pregando a palavra de amor, né, curando as enfermidades, fazendo aquilo que Deus o mandou ele fazer aqui nessa terra. Olha que ele era homem, mas 100% Deus. Ele não pecou. Como a Bíblia fala, nós que o crucificamos. Coisa triste, nós sabemos assim, que o próprio governador falou assim que queria prender Jesus. Ele falou: eu não tenho nada contra ele. Por que vocês querem que eu crucifique-o, né? Mas eles diziam: não, solta Barrabás e crucifica a Jesus. Olha só como o inimigo, isso aí tudo era para o cumprimento de Deus. Se assim não acontecesse, eu não estaria aqui hoje, a igreja também não estaria sentada nesses bancos hoje. Mas vejamos bem, assim eles pegaram como crucificaram Jesus, e aqui nós estamos. Mas glorificado seja o nome de Jesus. Vou adentrar aqui novamente nessa palavra maravilhosa, e vejamos também quando o homem de Deus orou para as mãos do rei Jeroboão, nós vemos então que o Senhor restituiu a sua mão. E o rei disse assim para ele: olha, vamos para ali, que eu vou lhe dar um presente para ti. E ele disse assim para o rei: o Senhor me disse que eu viesse aqui por um caminho e não voltasse para outro caminho. Mas tem outra revelação mais atrás, que quando o Senhor falou uma coisa muito importante, que coisa? Falou assim para ele que desse altar nascerá um menino, e esse menino se chamará Josias. E essa profecia, irmãos, para esse grande acontecimento, passou um século, 100 anos, para que Josias pudesse nascer. Agora eu pergunto para mim, irmão Tales, porque quando Deus fala contigo uma profecia da tua bênção que vai ser assim, assim, e aí custa essa profecia não se cumpre logo, aí eu começo a dizer: aquilo ali foi uma profecia da carne, aquilo ali não foi Deus que falou, não. Às vezes pela minha pressa, pela minha ansiedade. Mas eu quero falar para a amada igreja: os irmãos já pensaram, se Deus desse as bênçãos que Ele falou para mim, eu não estivesse preparado para poder receber aquela bênção? Será que eu ficaria nesses caminhos estreitinhos? Eu deixo um ponto de interrogação, não exclamação, interrogação. A irmã Vera sabe como é que é, né, irmã Vera? Então, são hoje, nos dias de hoje atuais, Deus fala conosco, fala das nossas bênçãos. Muito hoje não acredita porque não velou. Irmão, eu vou dar um testemunho. Todo esse testemunho aqui é para a glória do Senhor, que eu quero falar. Os irmãos sabem a situação da minha casa. Um rachadinho aqui, um rachadinho ali. Mas um testemunho eu dou para todos vocês. Eu vejo os casos aí, toda alicerçada, ferro para todo lado. Eu vejo telha voar, eu vejo casa caindo. Mas glorificado seja o nome de Jesus por isso que eu exalto a Deus. A minha casinha está ali, graças a Deus, não cai um fiapinho dela, pode vir a tempestade que vir. Nós estamos ali dentro dela até hoje, esperando nas bênçãos do Senhor, que Ele falou: eu vou fazer assim. Ele falou para mim: eu não vou dar os meios,
eu vou te dar. Então, Deus pode usar um lá e fazer esta obra. Como aquele carro que vocês viram ali também. Deus me prometia sempre um carro, né? Conclusão. Chegou um dia lá em casa, irmão. Não estou saindo não, são bênçãos. Hoje é dia da bênção. A irmã olhou bem para mim e falou assim: irmão Thales, ore por mim para que Deus se apresse, me dê meus meios para que eu possa comprar um carro. Falei, por isso não, irmão. Tudo bem. Passou um mês, 2, 3, acho que foi no 3º mês, né, irmã Nelise? Quando que pensa que não, ela chegou lá em casa. Mas eu curioso, se levantei da cadeirinha, fui lá para a janela, vi um carrão Chevrolet bonitão, lá na sombra, naquele pezinho que o irmão sabe de caju, na sombra. Aí ela falou para mim, não, tá, mas você é curioso, né? Eu falei, não, o Espírito Santo me deu toque para mim olhar. Aí ela falou assim, bom, já que você foi curioso, aí pegou os documentos daquele Corsinha, pegou a chave, me deu aqui, ó, o carro é teu. Só fiz agradecer. Ela falou, amanhã nós vamos lá no sei lá onde eu fui lá. E lá eu assinei tudo, ela assinou. No outro dia cedo eu fui para o Detran e já vim com meus documentos na mão, como o carro é meu. É um carrinho 1993, mas com esse carro eu rodo o mundo todo, porque foi Deus que me deu. Já viajei com ele e nunca deu problema, ele está aí. Agora eu estou orando a Deus para que Deus toque numa pessoa, para que eu possa pintar aquele carro, que ele necessita dessa pintura. Mas estou orando, viu? A irmã olhou e riu para mim, pode ser ela, hein? Essa abençoada, quem sabe? Glória a Deus. Viu, irmãos? É assim que Deus faz na nossa vida, através da nossa obediência. E eu estou esperando no Senhor naquela casinha. Todo dia o Senhor tem misericórdia de mim. Graças eu lhe dou que a minha casa ainda está em pé. Graças eu lhe dou que o Senhor nunca deixou faltar nada. E eu, na minha simplicidade ali, estou vivendo alegre, satisfeito. Cheguei meus 80 anos e tenho uma mente de 18 anos, alegre e satisfeito. Porque Deus é na minha vida, como é na vida de todos vocês. Deixa eu adentrar aqui. Aí quando pensou que não, e naquele dia mesmo, um sinal dizendo, este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está, derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, ele clamara contra o altar de Betel. Jeroboão estendeu então a mão de sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não a podia trazer a si. E o altar se fendeu, a cinza se derramara do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ore à face do Senhor teu Deus e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor e a mão do rei restituiu e ficou como dantes. Por que será, irmãos, que nós temos medo de fazer a obra do Senhor? Se Deus nos deu graça, se Deus nos deu os dons, se o Senhor que sai labaredas de fogo da nossa boca, se nós assim confiarmos no Senhor. Vamos falar assim hoje, se adentrar uma pessoa numa cadeira de roda e vier aqui, muitos ficam até com medo de orar. Quando vai orar, ora com a mão mirrada, de medo de não acontecer nada, com aquela vozinha fraca. Essa fraqueza da carne, a fraqueza do homem, a fraqueza da mulher, por falta da confiança de Deus, ou por falta de nós confiarmos na palavra do Senhor. Então, irmãos,
Deus nos deu essa autoridade para fazer a obra, como deu para o homem de Deus, que o altar ia se fender, saiu da boca dele, e assim sucedeu. Hoje, nesse hospital espiritual, nos outros todos, há dificuldades de haver cura, há dificuldades de haver operações de maravilhas, por vez a minha timidez. Eu vou chegar, Senhor, abençoe essa vida. Nós não temos autoridade de falar, Senhor, em nome de Jesus, levanta e anda. Se não levantar, não andar, glorificado seja o nome de Jesus, que o poder é dele, a obra é dele, eu sou apenas um emissário do Senhor. Quem sabe se o Senhor fazer a obra naquela vida, naquele momento, ele andar, sair andando para aqui, e amanhã ele perder a sua salvação. Por isso que eu digo para a amada do Senhor, quando Deus promete, Deus cumpre, mas Deus primeiro prepara para que possa dar essa bênção. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Aí diz, eu sei, disse o homem de Deus, vem comigo à minha casa, conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foste. Os irmãos estão vendo aí aquilo que eu falei? Agora eu estou lendo bem claro para os irmãos. Hoje o Senhor manda para um caminho, como aconteceu com Jonas. Deus mandou ele lá para Nínive, ele queria para onde? Para Tarso. O que aconteceu? Apareceu um grande peixe, não é? E ele foi tragado por aquele peixe, andou nas profundezas dos mares. Mas ali ele depois se arrependeu, clamou ao Senhor e disse, Senhor, irei para onde o Senhor me mandar. O que o Senhor fez com ele? Pegou ele, levou ele ali até Nínive, ali a baleia o vomitou, ele chegou ali, ele fez a obra de Deus. Às vezes nós pagamos um alto preço na nossa vida, pela nossa desobediência, glorificado seja o nome do Senhor. Nós que temos o conhecimento da palavra do Cordeiro, nós que fomos lavados pelo seu sangue, nós que estamos sendo capacitados pelo poder, a virtude do Espírito Santo, nós não podemos duvidar da palavra do Senhor em nossas vidas, porque Ele nos deu graça, Ele nos deu a sua glória, Ele nos preparou para nós fazermos a obra de Deus. E às vezes eu recuo, o Senhor manda eu ir lá para a Barra e eu vou lá para Bom Jardim. O que pode me acontecer no caminho? Pode haver um desastre, eu posso pagar um preço, porque Deus permite, pela minha desobediência, como também os irmãos vão ver o que aconteceu com esse homem de Deus. Ele falava, a terra estremecia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, como disse o homem de Deus, e foi-se por outro caminho, e não voltou pelo mesmo caminho por onde ele viera a Betel. Glorificado seja o nome do Senhor. E morado em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos, glorificado seja o vosso nome, né? E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que disse ao rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho ele se foi? E viram os seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, abordai-me um jumento, e abordai-lhe o jumento, e ele montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou sentado debaixo de um carvalho,
e disse-lhe: És tu, homem de Deus, que veio ajudar? E ele diz: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come o pão. Olha o perigo. O Senhor disse para ele não voltar para o caminho. Mas nós vemos ali que foi esse outro homem mentiroso, que a Bíblia vai falar, o convidou a ele, né? E ele disse a mesma resposta para esse homem. Ele disse assim: glorificado seja o nome de Jesus. Então disse o homem, o profeta, oh glória. E ouvindo o profeta que o fizeram voltar do caminho, disse: E o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão e o despedaçou e o matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Muito bem, vou voltar atrás novamente. Naquilo que esse profeta falou para ele voltar, a mesma palavra disse: o Senhor disse para mim não voltar para a mesma palavra, não beber água, não comer pão, né? E não queria ir. E esse velho profeta disse: eu também sou um profeta como a ti. E o Senhor, e um anjo, e não foi o Senhor não, um anjo me disse para que você volte para minha casa, saciar a sua fome, beber a sua água e comer o pão. E esse profeta então, irmã, diz que foi juntamente com esse homem. Mas quando ele estava sentado à mesa, saciando a sua fome, tomando a sua água, o profeta mentiroso, o Senhor usou ele e disse: porque eu te disse para que você não voltasse pelo mesmo caminho, não comesse pão, não bebesse água, eis que o seu cadáver não chegará à tumba de seus pais. Falou para esse homem de Deus que operou maravilhas. Então nós vejamos, meus irmãos, como é bom nós ouvirmos a palavra de Deus, obedecermos ao Senhor, fazer a vontade de Deus, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos orientar e para que nós possamos aqui nessa terra viver uma vida boa na presença do Senhor. Então vejamos aqui o que aconteceu mais com esse homem. Então disse aos filhos: abordai o jumento, e eles o abordaram. E o homem pegou e foi ao encontro desse homem de Deus. Mas sucedeu, meus irmãos, quando ele saiu daquela casa, pelo mesmo caminho voltou, apareceu um leão. E esse leão pegou e despedaçou ele. A sua jumentinha ficou sentada a seu lado. Glorificado seja o nome do Senhor. E o homem então, quando viu aquilo, ele pegou esse homem e disse assim para os seus filhos: esse foi o homem rebelde que o Senhor falou, que não obedeceu a Deus, para que ele não comesse pão nem bebesse água, ele fez. Então apareceu esse leão, o matou e despedaçou. Mas eis que eu vou ali pegar o seu cadáver, eis que eu vou pegar e botar na minha esquife, para quando eu morrer, vocês me enterram junto com esse homem de Deus. Por isso, irmão, é perigoso para mim, é perigoso para todos nós, de nós desobedecermos ao Senhor. Uma coisa que hoje eu estou pedindo a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, se eu não disser que de vez em quando eu solto uma mentira, eu sou um mentiroso. A mentira vai levar muitos para o inferno. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E hoje, por qualquer coisinha, eu dou uma mentira. Eu estou doente, eu não vou. Deus pode permitir uma doença. Pelo que eu preguei, a boca do crente, ela tem poder. A boca do crente, ela tem autoridade. O Senhor já falou para os irmãos Tares dessa forma: cuidado com o que você fala.
Hoje em dia tem muitas mães, ou por falta de conhecimento, de sabedoria, amaldiçoam os seus filhos com a palavra: tu és danado. Danado é maldição, irmãos. E hoje o que mais nós vemos é as mães: ei, garoto, menino danado, te ajeita, não é? Então nós temos que mudar o nosso termo, os nossos lábios, de falar certas coisas que nós não devemos, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos transformar, para que nós possamos ser pessoas sábias, alegres e satisfeitos na presença do Senhor. A minha oração, às vezes muitos acham que o irmão Thales, como eu poderia falar, eu vou falar da minha maneira, que vão entender que eu sou assanhado. Não sou assanhado. Às vezes chegar: ô irmã, como é que está? Me dá um abraço. A pessoa me dá um abraço. Tem pessoas que não têm amor, que não têm conhecimento. São pessoas que não têm singeleza. Às vezes até critica, chama de assanhado, de entrar. Não é dessa maneira. Eu não fui criado assim, dessa maneira. Eu tenho amor e quisera que todos os mundos tivessem amor, porque o amor é um sentimento muito maravilhoso em nossas vidas. Não é assim? E Deus falou para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E às vezes nós temos que dar nossa vida por outra pessoa, como a palavra diz. Não é bom a gente ler a Bíblia, viu? Só quero falar uma coisa por irmãos, com todo carinho, com todo amor, que o irmão Thales é desse jeito mesmo, é amoroso, gosto de brincar, uma brincadeira com respeito. Eu acho que vocês já viram isso na minha vida, né? As minhas orações com o Senhor são dessa forma. O Senhor está falando com alguém, não aqui, para quem estiver ouvindo, se tiver live. As minhas orações são dessa forma com o Senhor. Senhor, use o meu olhar, o meu ouvir, o meu falar, o meu entrar, que eu só possa ir aonde o Espírito Santo vai comigo. Segundo, Pai Celestial, abençoa o lar aonde eu pôr as plantas dos meus pés, que naquele lar haja paz, que naquele lar haja perdão e naquele lar haja reconciliação. Terceiro pedido para o Senhor: Senhor, abençoa todas as pessoas que se aproximarem de mim, para que eles possam ver Jesus Cristo em minha vida. Digo uma coisa para os irmãos, viu? Eu sou um homem que, graças a Deus, irmãos, eu tenho uma amizade com todo mundo, assim, é rápido. Passa lá que eu nem sei, lá na minha casa, eu converso, eu brinco, e se torna todos meus amigos. Isso é maravilhoso, isso é bom. Por quê? Eu tenho que ser dessa forma se eu quiser ganhar almas para o Senhor. Já pensou um velho rabugento? Um velho que critica, que não gosta de jovens? Eu preciso ter amor para com todos, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Voltando ao assunto, pela desobediência que o Senhor falou para o homem de Deus, não fala o nome dele, só fala assim: veja bem que ele perdeu a sua vida, o Senhor permitiu que o leão o matasse, porque o Senhor falou: olha, tu vais, tu faça a minha obra, mas tu não come, nem bebe água, nem volte pelo mesmo caminho que tu vieste, nem foi lá na casa do rei, que queria dar até que ele falou a metade do seu reino. Eu não vou na sua casa, nem vou beber água, porque o Senhor me disse que pelo caminho que eu fui, né, que eu não volte pelo mesmo caminho que eu fui. Então, ali nós vemos, ele pegou, voltou daquele caminho, foi por outro caminho, mas voltou para o mesmo caminho. Ali ele comeu pão, bebeu água. O profeta ali foi usado e falou: porque tu fostes rebelde à casa do Senhor, olha que maravilha, o teu cadáver não chegará à esquife do seu pai, ao túmulo do seu pai. E sucedeu que não foi, porque
ali mesmo, quando ele voltou, um leão pegou, matou ele, né? O jumentinho estava sentado. Os mesmos filhos que vieram aquela obra que ele fez com o rei, chegou de volta, falou com o pai, é o sucedido do leão. E ele falou, assim que ele falou para os filhos, aquele é o homem de Deus que desobedeceu ao Senhor por rebeldia, né? Ele veio comer o pão e bebeu água, mas a culpa foi do outro. E a culpa foi do outro que não quis obedecer ao Senhor. Então ele falou assim, ó, monta minha montaria aí, meu burrinho, que eu vou lá, eu vou pegar aquele homem de Deus, vou enterrar ali no meu túmulo ali, para quando eu morrer, vocês também me enterram ali. Irmãos, então eu falo para a amada igreja, às vezes muito não entende, mas para nós... Nosso lar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, glorificado Tu és, Senhor da glória. Em nome de Jesus, papai, eu dei a Tua palavra, papai, aquilo que eu não soube falar, como falar, mas que o Seu Santo Espírito toque nos corações do Teu servo, fale poderosamente, papai, que essas palavras fiquem enxertadas em nossos corações, para que possamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Abençoa a todos aqueles que estão juntamente conosco, aleluia, ouvindo a Tua santa palavra, que essas palavras também sejam insertadas em seus corações, e eles possam glorificar o Teu nome em espírito e em verdade. E digo, Senhor de mistério, que todas as enfermidades que estejam alojadas nos seus corpos, como aqui, como lá, para aqueles ouvintes que estão no leito de uma enfermidade, pelo poder e a glória de Deus, que em nome de Jesus eu digo que toda enfermidade que esteja alojada nesses corpos, que não resiste o poder de Deus, que caiam por terra e eles recebam a cura, é para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, assim que nos trouxeste para a Tua casa, nos leve em paz para os nossos lares, e graça nós Te damos em nome de Jesus. Curve a cabeça, estendam as mãos. Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo santo na face da terra, não só hoje, mas eternamente o povo de Deus. Digam amém. Que Deus nos